Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Festival Conexões, apresentado pela Bienal do Livro do Rio, realizado pela GL Events Exhibitions e SNEL, Sindicato Nacional dos Editores de Livro. Eu sou Bianca Ramoneda, uma das curadoras do festival, junto a Josélia Aguiar, e é um prazer imenso poder estar aqui também para dar boas-vindas a vocês, porque a Bienal já faz parte da minha vida, da minha história. Já é um caso de amor antigo. É isso que a Bienal faz com a gente. Ela promove encontros que nos transformam. É com muita alegria, então, que trazemos para o ambiente digital os painéis e debates tão famosos que acontecem durante a Bienal, com o intuito de ampliar ainda mais os encontros, os diálogos, as trocas de ideias, expandindo fronteiras através das possibilidades que a tecnologia tem nos oferecido. O Festival Conexões é também uma maneira de fazer as pessoas matarem um pouquinho a saudade do evento. E para quem nunca teve a oportunidade de ir à Bienal, já dá para sentir um gostinho do que acontece no Rio Centro. Com esse projeto, a Bienal quer se tornar cada vez mais presente em todos os dias do ano, indo além dos famosos 10 dias que acontece o evento físico. A nossa ideia é se tornar um grande hub de conteúdo e cultura do país. E agora, vamos ao nosso primeiro painel, Vozes do Tempo Presente, um Brasil em Perspectiva. Em sua música Fora da Ordem, Caetano Veloso canta: aqui tudo parece ser ainda construção e já é ruína. Mas será que podemos enxergar no que às vezes parece uma ruína o material para alguma construção? Eu convido a escritora e juíza Andréa Pachá, a cientista política e escritora Ilona Zabó, e a diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil e escritora Luana Genot, para conversarem sobre um país em perspectiva e sobre as perspectivas para esse país. Boa tarde a todas e todos. Eu estou muito feliz de poder participar da abertura dessas conexões e costumo dizer que convite da Bianca não é convite, é uma convocação, porque a Bianca está sempre antenada com as melhores inquietações, com as inquietações que nos mobilizam, que nos fazem curiosas e que nos movimentam. Quando ela nos provoca e sugere esse tema, Vozes do Tempo Presente, um Brasil em Perspectiva, especialmente num tempo em que nós fomos atravessados pelo imponderável e que as perspectivas parecem cada vez mais distantes, e quando ela traz Caetano para falar desse país que precisa das ruínas pensar no futuro, porque é isso que nós temos feito de alguma forma, nós temos matado o futuro, nós temos matado os jovens, nós temos inviabilizado o país de acontecer. E para falar sobre isso, eu não podia ter companhia melhor. Acabei de receber um livro da Luana Genot, deixa eu tentar mostrar aqui, que é o livro já finalista do Prêmio Jabuti. E, Luana, muita alegria poder te conhecer agora pessoalmente, tenho uma admiração enorme pelo trabalho que você faz, pelo trabalho afirmativo, pelo trabalho de quase pedagógico na tentativa de nos fazer confrontar com o racismo que mora em todos nós. Então, é como se eu enxergasse um país diferente e questões diferentes a partir do teu olhar. E tem aqui também a Ilona, que é uma amiga querida e com quem eu já tive a oportunidade de conversar quando ela lançou o último livro, que era um livro sobre segurança pública. Ilona agora nos provoca com um novo livro que chega essa semana pela editora Objetiva, que é A Defesa do Espaço Cívico. E eu queria começar falando desse espaço cívico, porque eu sou juíza, eu trabalho com a perspectiva dos direitos e, em tese, nós vivemos no melhor país do mundo, porque a Constituição formalmente tece uma rede de direitos que deveria nos garantir um mínimo de igualdade e um mínimo de perspectiva. Como é que vocês enxergam esse momento e como que vocês enxergam essa realidade formal
cada vez mais distante do nosso cotidiano e cada vez mais longe do ideal de igualdade. Então, queria, Luana, te pedir para começar e depois, Ilona, se puder, apresentar assim, alguma reflexão sobre esse espaço cívico e sobre essa possibilidade. Existe esse espaço? Andréia, é um prazer estar aqui com você também, Ilona. Eu estou muito lisonjeada pelo convite de estar aqui nesse espaço discutindo temas tão importantes e caros para a nossa sociedade. Obrigada, Bienal do Livro, obrigada a todas e todos que estão aqui nessa tarde assistindo a gente. Eu costumo dizer, né, quando a gente está falando de participação cívica, da construção de espaço cívico em meio a desconstruções, né, da perspectiva cívica, eu acho que a gente, na verdade, não tem outro caminho que não seja ter esperança, né? Esperança de que, em meio a tantas repetições de discriminação, de racismo estrutural, de misoginia, de caça aos direitos já conquistados da população LGBT, em tantas outras maiorias que são minorizadas nesse país, eu acredito que a gente também está construindo algo muito forte. Eu acho que não olhar para a construção nos deixa ainda muito desanimados em relação ao que a gente ainda pode fazer, porque às vezes a gente tende a olhar para as ruínas e não para a construção. E eu acho que quando a gente olha muito mais para as ruínas, a gente fica um pouco desanimado, né? Então, em relação a essa construção do espaço cívico, por exemplo, da Ilona estar lançando um novo livro, da gente poder estar aqui debatendo, eu acredito que a gente está construindo algo. É óbvio que não dá para negligenciar o momento que a gente está vivendo, né? O ano que a gente está vivendo, um ano, obviamente, acometido por uma crise sanitária, uma irresponsabilidade por parte, obviamente, da esfera pública no tratamento, muitas vezes, desse assunto. A gente sabe disso, a gente está ciente, mas eu acho que é super importante também a gente olhar que tem uma mobilização coletiva muito importante acontecendo em diversas esferas. Nesse mesmo espaço de mobilização, até que me valendo da fala da Andréia, a gente percebeu quanto o racismo estrutural estava aí. Eu lembro de um início também de discussão, logo assim que começou a crise sanitária, de uma perspectiva de que, enquanto cidadãos, estávamos todos no mesmo barco, e não estávamos e não estamos no mesmo barco. Existe um abismo criado, especialmente quando a gente olha, por exemplo, pela via da educação, né? Todo mundo que está numa escola privada, minimamente tem ali um acesso, um diálogo, um contato com o que a gente chama de homeschooling. Toda a população que está na esfera pública está muito mais jogado enfim, ao acaso, né? Enfim, ao descaso. Então, a gente precisa repensar estamos todos no mesmo barco. Então, eu acho que é isso. A gente precisa olhar criticamente para o que está acontecendo nesse espaço cívico e, ao mesmo tempo, se permitir discussões e ver quais as construções estão sendo feitas para a gente poder, obviamente, olhar o cenário, ser crítico em relação a ele, mas, ao mesmo tempo, apontar caminhos e tentar justamente pensar nesse momento em que a gente vai votar, por exemplo, em pensar em novas construções daqui para frente, que o que é problema seja a força motriz para a mudança. Obrigada, Luana. Ilona. Pegando o gancho aqui do agradecimento a Bianca, a Andréia, a Luana, eu acho que são essas conexões, esses encontros que nos movem e que nos fazem ter certeza de que a esperança é o nosso único, não só caminho, mas acho que dever, porque a gente tem que estar, enfim, pensando mesmo na nossa construção e no que a gente vai deixar para a turma que está vindo por aí. Então, acho que a gente não tem outra opção, a não ser sair do sofá, conectar e agir. Eu queria pegar talvez colocar em panorama, a gente resgatando Caetano um pouquinho do que eu acho em relação ao que está acontecendo hoje, mas dar 2 passos atrás para falar, desde que a gente teve aí no nosso país uma redemocratização, né, meados dos anos 80, onde a gente retoma, enquanto sociedade, a possibilidade de atuar nesse espaço cívico, nessa esfera pública. Nunca feito, acho que todas nós aqui desse país, muita gente que está com a gente aqui escutando enfim, nos ouvindo e também acho que participando, sabe o quanto faltava ainda para a gente consolidar a nossa Constituição, a nossa democracia, de um país onde, de fato, as pessoas tivessem tanto acesso
aos serviços quanto aos direitos de forma igualitária, né? Assim, Luana já falou bastante e a gente tem que estar sempre reiterando. Faltava muito, mas eu acredito, também pela minha atuação, que a gente estava num caminho. A gente estava num caminho que talvez o nosso maior, digamos assim, erro, eu boto nas perspectivas sem julgamento, mas que a gente tem que fazer reflexão, foi achar que essa construção, por exemplo, da democracia estava dada, que a gente estava indo numa marcha sem volta, cada ano melhorando um pouquinho, não no ritmo que as pessoas precisavam, não no ritmo que os mais vulneráveis precisam, mas a gente estava indo cada vez um pouquinho. E, de repente, eu acho que a gente foi acordado, inclusive quem estava bem atuante no espaço cívico, com vários tsunamis de restrições, de intolerância, de não ao diálogo, de, digamos, destruição de pontes que demoraram e foram construídas, enfim, com base aí numa história que a gente precisa resgatar. Porque se a gente não resgatar o que a gente viveu durante 20 anos nesse país, na ditadura, e tudo que teve que ser feito e construído para que a gente pudesse, então, ter anos aí mais democráticos, pelo menos na construção, eu acho que a gente não vai ter as lições para esse momento. Então, acho que a gente se encontra num momento decisivo. Eu sou otimista, eu tenho esperança, mas eu digo, se nós vamos consolidar, e não vai ser fácil, mas se nós vamos para o caminho de consolidação da democracia, que eu espero que todo mundo aqui queira esse caminho e que a gente siga junto, né? Ou se nós vamos aí amargar anos mais difíceis, vai depender de nós, do nosso, digamos assim, intuito maior de agir nesse espaço e construir novamente as pontes que querem cada vez que sejam mais rompidas, porque dividir é estratégia, nós temos que nos unir. Então, acho que todo mundo aqui que está nos ouvindo precisa entender, conecte-se. Com quem pensa igual, com quem pensa diferente, mas com quem respeita e pensar, com quem acredita que o ser humano, enfim, um é igual ao outro, que não tem um melhor do que o outro, e com quem respeita a nossa Constituição. Acho que se a gente tiver esses pressupostos, todo o resto é fácil da gente desenrolar. Então, acho que eu estou aqui com vocês muito feliz para resgatar a importância das conexões, das construções, e de que a gente olhe para esse futuro e que ele não seja tão distante como parece ser hoje, que a gente consiga chegar no futuro que a gente quer mais rápido, e se a gente for junto, acho que dá para ser. A Ilona traz aqui um dado que é importante, que é assim, a juventude da nossa democracia. E eu tenho uma análise também que eu penso que a gente vive uma democracia de baixa densidade. É o período mais longo democrático do país, mas também é um período onde a democracia sempre foi muito fragilizada. Basta ver a quantidade de pessoas que integram o sistema prisional, basta ver a nossa incapacidade de pensar uma alternativa à prisão, que continua sendo a mesma desde a Idade Média, e basta ver o abismo racial que nos estrutura, porque eu não consigo hoje pensar em qualquer perspectiva que não passe pela questão racial. Eu acho que essa questão hoje no Brasil virou não, já era, né? Eu acho que ficou visível a centralidade dessa questão na afirmação da democracia. Como é que se pensa a democracia com essa desigualdade? E como é que se pensa a democracia num país onde o corte econômico, social, é também o corte racial? A gente falar de desigualdade no Brasil é falar da questão racial. E aí a Luana vem e se apropria da linguagem. Eu achei uma grande sacada, porque isso tudo está acontecendo num momento em que o mundo tem um discurso econômico hegemônico. Então, a gente não vive num mundo que tem alguma dicotomia. O nosso sistema é um sistema capitalista e é um sistema neoliberal, que é injusto pela própria estrutura. Como é que a gente consegue, furando esse sistema, construir canais possíveis de redução da desigualdade? E aí, Luana, eu queria te pedir para falar um pouco do teu trabalho, porque você trabalha uma questão que poucas pessoas se dedicam e enfrentam, que é a questão da inserção e da igualdade pela afirmação do trabalho, pela possibilidade do mercado absorver
a mão de obra de pessoas pretas. Então, isso é uma coisa que a gente não vê. A gente vê sempre aquele discurso: primeiro vamos resolver a questão estrutural, primeiro vamos resolver a igualdade, depois vamos resolver a inserção. E a Luana subverte isso num espaço que, por si só, já é desigual e fortalece a desigualdade. Eu ia te pedir para falar um pouco sobre isso. Andréia, obrigada pela pergunta. Acho que é muito pertinente falar sobre, enfim, a provocação de falar sobre igualdade racial, obviamente, dentro dessa perspectiva do capital, da perspectiva das empresas, o que é absolutamente importante e que reitero que, obviamente, não é um trabalho começado pelo IDBR, por mim, nem nada. Acho que é fruto de uma longa caminhada e de uma reflexão e de uma inflexão em complementaridade, inclusive a políticas públicas, a outras instituições. Então, eu acho que entender-se parte de uma construção. Acho que o primeiro ponto a colocar nesse aspecto é que com racismo não há democracia, né? Então, tem um movimento muito forte, né, da Coalizão Negra por Direitos, encabeçado pelo pessoal da UNEAFRO, Douglas Belchior, enfim, várias instituições que reafirmam isso, porque durante muito tempo, enfim, diferentes organizações político-partidárias, organizações sem fins lucrativos, afirmaram que o problema do Brasil era tão somente ou mais amplamente socioeconômico, desconsiderando que 7 a cada 10 pessoas desse país que são pobres são negras e impedidas de ascender socioeconomicamente, né? Então, a gente negligenciou durante muito tempo a pauta antirracista por via da veia socioeconômica, o que obviamente, negligenciar o avanço do Brasil, né? E a gente sabe, quando a gente é negro e vive na pele todo o racismo estrutural, a gente não está vivendo só as ofensas, a gente está vivendo a impossibilidade de, ainda que ascender socioeconomicamente, ainda não ter o perfil de gerente ou diretor de uma empresa. Eu acho que um outro dado importante é que, mesmo com as políticas públicas avançando, né, em termos das cotas raciais nas universidades, enfim, a gente teve um aumento, a gente triplicou o número de pessoas negras, pretos e pardos, né, nas universidades nos últimos 10 anos. Fruto de políticas públicas super importantes. Mas esse mesmo salto não foi visto na esfera privada, por exemplo, que é a maioria dos provedores de empregos do país, especialmente nos cargos de liderança. Então, toda essa veia que corrobora, dizendo que o problema é socioeconômico, ela vai por água abaixo. Por quê? Porque mesmo a gente tendo a possibilidade de ter acesso às universidades, o fato de eu ser uma mulher negra, por exemplo, trançada e com um batom preto, fala na minha frente, né, acima até das minhas próprias competências, para uma pessoa que eu, obviamente, estou representando tantas e tantos, com características múltiplas, mas que no final tem a cor da pele, que é um marcador ainda mais forte, que a gente não tem cara de gerente, mesmo você tendo estudado, tendo ensino superior, e aí as empresas dizem que isso seria nivelar por baixo, né? Então, chamar as pessoas negras, então, seria nivelar por baixo, que é uma discussão que a gente está até tendo muito essa semana, por conta da discussão do Nubank e outras empresas que falam que recrutar pessoas negras pela cor da pele é nivelar por baixo. Então, é só para a gente retomar a discussão que não é só socioeconômico. A gente está falando de uma via racial que impede, por exemplo, da gente poder discutir a questão antirracista de uma forma muito mais profunda, que vai para além das classes sociais. Perceba, por exemplo, vou dar aqui um exemplo clássico. Eu amo as 4 atrizes que se pronunciaram, falaram sobre a cara palavra, enfim, que eu acho que é super incrível, mas não tinha uma atriz negra, por exemplo. Então, a gente está aqui falando que a gente está, obviamente, podendo transitar mais em termos de referências, né? Então, teve a Conceição Evaristo, né, sendo citada, mas a gente ainda não tem, num meio artístico elitizado, atrizes e atores negros que consigam transitar em diversas esferas. E isso também se dá no mercado de trabalho. Mesmo a gente tendo se formado, a gente ainda precisa transitar. Então, o trabalho do DBR, que eu presido, vem justamente para falar sobre essa questão. A gente não está falando de pessoas boas ou pessoas ruins. A gente está falando de uma estrutura
que ainda nos impede da gente poder se conectar com os principais produtores, por exemplo, de teatro. Eu tenho certeza que muitas atrizes negras gostariam também de fazer parte desse sarau. Eu tenho certeza que muitas mulheres negras gostariam também de presidir instituições, de estar à frente de políticas públicas, mas nós somos impedidas por uma estrutura. E quando a gente põe essa estrutura em perspectiva e a gente diz mais do que não ao racismo, a gente diz sim à igualdade racial, sim, nós precisamos sim olhar a cor da pele e a competência para incluir no mercado de trabalho, esse é um trabalho de mudança de modelo mental. E é isso que o IDBR faz. Então, é essa discussão, é falar sobre a pauta antirracista dentro de um mundo capitalista, porque não existe implodir o sistema do lado de fora, né? Até para rasgar o dinheiro, a gente precisa estar dentro do sistema, né? Então, é importante chamar a gente para conversar e para fazer parte da estrutura. Tá ouvindo? Sim. Você tem essa fala tão potente, tão forte. Eu lembro de um pedaço da Tempestade do Shakespeare, que tem uma cena em que o monstro, né, o monstro é aprisionado, é subjugado, e depois ele domina o invasor. E ele diz o seguinte para o invasor: olha, com a língua que você me ensinou, eu vou te amaldiçoar. Então, ele precisou aprender a língua do dominador para que ele pudesse fazer prevalecer a voz dele. E aí a gente está aqui falando de conexões e de linguagem. E também, nesse momento e nesse cenário, da pandemia especialmente, que nos isolou no ambiente da casa, onde a gente vê a vida e vê o país pela janela e pelas telas, as redes sociais passaram a ter um papel importantíssimo nessa perspectiva de Brasil. Se, por um lado, todas as vozes afirmativas, todas as políticas identitárias conseguiram ter voz nesse ambiente das redes, por outro lado, esse ambiente também traz uma linguagem que é estrangeira para nós todos. Nós não conhecemos e não dominamos o uso dessa linguagem. E o que nós temos percebido é o recrudescimento do ódio, o avanço do retrocesso, as ameaças, e temos vivido um ambiente que não necessariamente permite que essas ideias e essas afirmações se consolidem. Mesmo tendo voz, essas vozes conseguem ser silenciadas pelo uso perverso e disfuncional desse ambiente. E aí a Ilona trabalha muito com a questão das liberdades, a liberdade de expressão, não a censura, a possibilidade e o direito que todo mundo tem de opinar e de falar. Eu queria que Ilona falasse um pouco da experiência dela nas redes, porque esse próximo livro dela trata também da violação desse direito de expressão e do aprisionamento que a visibilidade traz. Então, Ilona, você podia trazer para a gente a tua experiência do uso dessa linguagem e em que contexto você enxerga esse ambiente como um ambiente positivo para a afirmação de direitos e para pensar um país numa perspectiva diferente? Perfeito. Acho que a intenção, né, das redes sociais, se pensar a criação mesmo da internet, ela vem como essa ferramenta de aproximação, né, justamente de permitir o que a gente está falando aqui hoje, conexões, e a promessa de um mundo muito menos, até desigual, né, poder estar dando aí plataforma para que as pessoas pudessem se comunicar diretamente, pudessem estar trocando suas ideias, pautando suas ideias. Então, honestamente, a intenção foi sempre belíssima. O que acontece ao longo do uso dessas ferramentas, né? A gente vendo uma transformação de um ambiente que antes era de verdade mais democrático, no sentido de que nós não tínhamos máquinas operando por trás com códigos e formas, os chamados algoritmos, né? Que são absolutamente estrangeiros para quem usa, né? Atuando em favor de ideias, digamos assim, que fossem as mais absurdas possíveis, para gerar o que eles chamam do engajamento, né? E aí, seja ideias que te, talvez, enfim,
tragam os piores sentimentos, que é o sentimento da raiva, do ódio, né, da desconstrução, da indignação, mas que te mobilizasse para comentar sempre as ideias mais provocadoras, né? Então, o que acontece com esse instrumento, que eu acho que a gente precisa botar no rumo de novo, não é acabar com as redes sociais, é como é que a gente conversa sobre isso, é que ele deturpa o ambiente democrático do diálogo, não só com o algoritmo, mas também aí com o poder de quem tem recursos e não tem uma ética de uso dessas redes. E aí a gente conhece hoje, todo mundo aqui conhece a questão dos bots, dos perfis falsos, né? Ou gente que tem recurso para impulsionar sites e outros atores que vêm aí numa orquestração quando uma ideia que você discorda, né, é lançada. Então, enfim, acho que no Brasil, o que a gente tem visto com o uso dessas redes? Há pouco entendimento pela maior parte da população, essa transição de um mundo que era fora das redes para o mundo digital, ela foi muito rápida. Nós não fomos, em especial, digamos, da minha geração para cima, nós não fomos alfabetizados digitalmente, a gente vem de uma época que a gente escrevia carta, falava ao telefone, enfim, analógico, né? De repente tudo isso muda, e a gente não sabe nem quais são as regras de conduta para nos proteger. Enfim, na minha experiência pessoal, eu sempre trabalhei com temas muito difíceis, temas onde a sociedade acredita que são temas polêmicos, para mim são temas técnicos, porque eu trabalho baseado em evidência, mas eram temas que ainda tinham, ainda tem, né? Tipo, vou dar aqui um exemplo: políticas sobre drogas, controle de armas, toda a questão do encarceramento que a Andrea trouxe, dos homicídios, temas importantes. Então, eu já testava ali meu debate nas redes, sendo um debate sempre muito acalorado, porque quando a gente defende direitos, em geral, direitos de populações que a gente, né, como a Luana bem falou, finge que são invisíveis, que não existem, que a gente está ali lidando como se a ausência delas no debate fosse algo normal, né? Então, sempre que a gente se coloca nesse debate, a gente sempre foi muito acalorado. Porém, num determinado momento, eu fui alvo também de uma campanha muito, muito fora até de todos os haters que eu já tive na minha vida, né? Uma campanha, digamos, de uma guerrilha digital muito organizada para me tirar de um conselho de política pública, que era um lugar onde, enquanto cidadã, enquanto uma pessoa que trabalha na sociedade civil organizada, eu acredito que a gente tem que ocupar, que é onde se decidem as políticas públicas que vão dar o rumo aí para o país, para as nossas vidas. E essa experiência marcou muito, porque o que aparece para todo mundo é o ambiente digital, onde você, obviamente, tem memes, é xingado, tem aquele discurso de ódio avassalador. No meu caso, foram mais de 200 mil tweets contra essa nomeação, que gerou aí uma desnomeação, mas isso não para por aí, porque uma vez que você vira alvo de ataques muito coordenados nas redes sociais, isso tem impacto na sua vida real, e por muito tempo você se autocensura. Então, acho que a gente precisa entender melhor as redes sociais, tem toda uma alfabetização digital que a gente vai ter que passar, entender que a campanha de ódio, ela tem uma motivação que é calar, que é, na verdade, com que pelo menos você seja autocensurada, quer dizer, você mesmo fale, eu não vou fazer isso, e que dê recado para outras pessoas também que não queiram passar pela mesma experiência, para que se calem, né? E que a gente tem que, eu acho também, que as conexões fazem a diferença, porque a gente pode se defender, a gente pode defender o ambiente das redes, a gente pode ir em defesa das pessoas que estão sendo atacadas. Então, usar as conexões éticas e do bem também para moderar esse debate nas redes sociais, mas a conversa com as empresas de tecnologia, ela se faz necessária, porque esse algoritmo aí, ele está pendendo mais para o lado de quem não tem compromisso com a democracia do que com a turma que está aqui debatendo. Luana, como é que você vê o uso das redes para essa pauta importante da igualdade racial? Você também encontra nesse ambiente o discurso do ódio com muita frequência, ou você encontra nesse ambiente um espaço de maior visibilidade e democratização? Eu acho que é muito mais uma discussão sobre e do que ou, né? Eu encontro
um espaço onde eu consigo fazer ecoar a minha voz, né? Eu acho que até pelo modo como a gente consome informação hoje, né? Antes era uma informação que nos era entregue via televisão, de uma forma aí analógica, né? Que chegava até a gente. Então não havia muita interação. Agora a gente tem a possibilidade, né? Do que o Pierre Levy vai chamar, por exemplo, das ágoras virtuais. Então há a possibilidade de trocas. Mas, ao mesmo tempo, acreditar que essas trocas elas são equilibradas também muita inocência, né? É óbvio que essas trocas não são equilibradas. Até quando a gente pensa, por exemplo, nos algoritmos, que é uma discussão trazida aí pela Ilona, com muita inteligência, eu acho que a gente precisa cada vez mais prestar atenção nisso. É uma discussão recente, recente dessas últimas semanas, sobre esse vício dos algoritmos de, por exemplo, quando você posta, por exemplo, uma foto de um homem branco, você tem muito mais alcances do que de um homem negro, né? Isso já é uma discussão bem até antiga dentro do mundo digital, mas que está voltando com bastante força agora. A gente sabe que na internet o que acaba viralizando mais são coisas que ou tem uma leveza, por assim dizer, né? Enfim, fotos de gatinhos, fotos de cachorrinhos, essas coisas engraçadas, mas também os discursos de ódio, né? Aqueles que viralizam com muito mais rapidez e acabam criando uma grande cortina de fumaça em relação à informação, ao diálogo, aquilo que poderia ser, de fato, o ouvir o outro. Existe também, acho que uma outra via que a gente pode também pensar muito, eu como comunicadora analiso muito a questão das próprias bolhas, né? As bolhas os filtros da informação. Então, eu entendo que quando eu só tenho também pessoas que estão ali curtindo as minhas fotos, botando coraçãozinho, significa que eu estou falando já para minha própria bolha, né? Sobretudo quando eu estou tratando de assuntos delicados. E aí eu costumo ver também que, nesse sentido, a presença de uma pessoa que discorde do que eu falo significa que eu consegui sair minimamente um pouco da minha bolha, o que eu acho que é um desafio que a gente precisa se dar. Eu gostaria que, por exemplo, que o livro da Ilona e as discussões que ela traz chegassem a outras bolhas que não necessariamente estão discutindo isso. É óbvio que nem todo mundo está aberto ao diálogo, mas eu acho que o nosso grande desafio é sair da bolha. Então, o meu objetivo como comunicadora e diretora de uma instituição, que é o IDBR, que pauta a igualdade racial, é fazer com que essa pauta da igualdade racial chegue a outras bolhas, sobretudo aquelas que estiverem abertas ao diálogo. E aí a gente vai precisar, obviamente, conversar com as empresas de tecnologia, como a Ilona mencionou, para driblar os algoritmos, para construir políticas que façam com que esses discursos também consigam ganhar mais força nas redes, mais impulsionamento, talvez até intencional, para poder driblar os bots e as armadilhas digitais. E você faz isso muito bem, viu, Luana? Porque eu lendo o teu texto e acompanhando a tua pesquisa, eu fiquei me perguntando se não é incômodo você ter que explicar o óbvio, porque assim a gente está vivendo um momento e que isso é muito comum em todas as áreas, né? A gente tem que falar o óbvio, virou quase que uma obrigação de sobrevivência racional, porque nunca se imaginou que nós fôssemos chegar ao século XXI ou em 2020 precisando afirmar que a igualdade de gênero é fundamental para a democracia e que a igualdade racial é fundamental para a democracia, que não é possível conviver subjugando ninguém numa sociedade democrática, que a Terra não é plana, então que a vacina é necessária. A gente está vivendo um momento tão louco que a gente se pega sendo pautado pela irracionalidade e precisando responder racionalmente. E eu vejo aqui o resultado do teu trabalho muito generoso, porque não deve ser fácil ficar repetindo o óbvio, especialmente quando você fala para um público que, em tese, já deveria saber do óbvio. E você faz isso com muita horizontalidade, sabe? Assim, não há pergunta que seja interditada a você. Você é uma pessoa que se disponibilizou ao diálogo. E Ilona, quando fala de segurança, eu percebo isso, ela tem um olhar do espaço que ela ocupa, mas ela está sempre preocupada em trazer o olhar do outro para
enriquecer o debate para buscar alternativas do que não é possível enxergar daquele lugar. E eu conheci a Ilona, vou contar isso aqui muito rapidamente, num debate sobre segurança, que não era um debate sobre segurança em nenhuma comunidade que sofria com a violência policial, e todo mundo que se reunia naquele determinado lugar tinha uma solução mágica para sugerir como impedir os furtos de celulares na orla, como a vida poderia ser mais segura. E aí Ilona vem com as informações que ela tem de segurança e traz uma realidade que surpreende as pessoas como se vivessem em outro planeta. Então, a gente precisa também, nesse momento caótico que a gente vive, nesse retrocesso, pensar nessas alternativas. Como é que a gente toma um draminha antes para conversar? Como é que a gente se equilibra para não entrar na espiral da intolerância? E aí, Ilona, eu queria te perguntar, nesse espaço cívico, tem lugar para o intolerante? É possível pactuar com quem quer te calar? Olha, eu vou chegar aí, mas eu só queria dizer o quanto eu admiro essa postura da Luana, e assim, pegando mesmo o que você falou, porque essa disposição de furar a bolha, essa disposição de afirmar o óbvio, de ter que responder algo que, enfim, que é isso, você dorme e acorda falando, meu Deus do céu, onde é que, eu vou ter que repetir isso de novo, né? Eu acho que sempre que eu te ouço, Luana, e assim, eu preciso falar isso mesmo, porque é muito inspirador, é muito fortalecedor, assim, porque eu acho que a gente quer construir enquanto mulheres aí responsáveis e engajadas com essa mudança. Então, obrigada pelo seu trabalho, de verdade, assim, uma grande inspiração, é um prazer muito grande estar aqui. Em relação à tolerância e intolerância, né, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está num debate que querem te tirar do sério, né, é dizer, eu não vou mudar o meu modo de ser, eu não quero fazer o que não quero que façam comigo. Porque, assim, tem aquela história das redes sociais, e mesmo no debate hoje, assim, no meu trabalho, com o acirramento dessa polarização no país, eu passei por situações não só virtuais, mas situações em debates presenciais, onde eu falei, gente, será que essa pessoa vai me agredir? Se eu estivesse sozinha, eu teria medo, porque eu estava em grupo, né? Lugares onde a intolerância atinge um nível tão grande, e muitas vezes, como você disse, né, Andréia, lugares assim, que você nunca ia imaginar, né? Enfim, os famosos lugares civilizados da sociedade. Eu tenho uma linha do meu debate, até por ser mulher, que eu não debato com quem me agride, porque você não tem, novamente, eu já vi isso escalando, inclusive escalando para confrontações piores ou covardes, enfim, coisas muito sérias. Então, eu sempre falo, eu não vou me colocar num lugar onde eu fique vulnerável a algo que depois eu não tenho como controlar. Mas, dito isso, eu já sofri um ataque muito violento, assim, num evento presencial, uma pessoa que ficou muito descontrolada, porque eu estava falando sobre controle de armas, e na hora, depois que teve um intervalo, teve aquela coisa, assim, os amigos tentando abafar, porque eu falei, gente, o que é isso? Enfim, eu recebi aquela agressão toda e, óbvio, não revidei na mesma moeda, mas falei, nossa, o que foi isso? E eu respirei muito fundo e falei, eu quero conversar com essa pessoa, eu quero entender o que eu gerei nela, porque eu estava falando o óbvio, eu estava falando sobre regulação responsável de armas, sobre a minha liberdade não pode colocar em risco a sua, enfim, estava falando sobre coisas que novamente, para viver em sociedade, para viver no coletivo, a gente precisa pensar no outro, não só no nosso umbigo, e eu gerei ali uma reação muito violenta, né? Então, eu me coloquei nessa situação e foi muito interessante, porque eu não só assim, compreendi melhor assim, o quanto há pessoas, né, que se ofendem com ideias, né, e que nós somos mulheres aqui que trazem ideias, que trazem provocações que algumas pessoas não sabem lidar, e que é isso, a gente tem um papel de controlar as nossas emoções, até porque a gente quer se colocar num debate de uma forma de construção, que a gente não pode deixar
com que a emoção do outro afete sobremaneira a minha forma de responder. Então, naquele momento foi bastante difícil lidar, assim, eu fiquei, não revidei, mas eu falei, nossa, de onde veio isso? E depois eu quis tentar entender, e eu fui tomar um café com essa pessoa para conversar. Então, eu acho que no espaço cívico cabem os intolerantes arrependidos, mas não os que não estão dispostos ao diálogo construtivo. Então, essa pessoa também reconheceu que a agressão foi algo, enfim, né, tipo, fora da medida, que ele poderia brigar com a minha ideia, não tem problema, vamos debater no campo das ideias, mas que ele não precisava me agredir, né? Então, acho que sim, eu posso, sem dúvidas, conversar e tentar construir pontes com quem tem uma diferença muito grande, mas a gente, eu acho que não pode deixar que o nível ali do respeito e, obviamente, de um risco maior de agressão ocorra, né? Então, acho que o intolerante arrependido, mas no debate plural que a gente está falando aqui, eu acho que tem muita gente que a gente tem que trazer para esse campo de união de bolhas, né, do fura-bolha, que não é necessariamente o campo da intolerância. A gente tem que, na verdade, eu acredito como estratégia, primeiro você isola os intolerantes para que eles sejam cada vez menos. Se a gente brigar entre os tolerantes por questões que não são importantes, os intolerantes é que ficam ali na crista da onda, né? Então, como a gente pode furar nossas bolhas, fazer as pontes com quem pensa diferente, mas que acredita num debate tolerante, plural e democrático, e eu acho que a gente acaba conseguindo mudar o comportamento de uma parte dos intolerantes. Eu acho que isso é importante também, mas não seria a minha primeira estratégia. Para mim, ela vem depois. Nós temos um senso comum e verdadeiro, e não é retórica, de que as transformações reais, as transformações estruturais, não acontecem verticalmente, acontecem por um processo de educação e de cultura. Mas nós também temos compreendido que muitas vezes esse processo histórico de transformação pode ser tão longo a ponto de transformar o desejo de mudança numa quimera, como se nós só desejássemos e ficássemos repetindo que é necessário mudar, e a mudança não vem. A Luana traz aqui no livro dela uma frase que eu sublinhei, que ela diz o seguinte: minha máxima é: pelo amor ou pela dor, empresas devem se engajar pela igualdade racial. Tanto aquelas que entendem raça como um assunto prioritário, e aí é pelo amor e pela compreensão, quanto aquelas que têm medo de ser processadas porque estão envolvidas em um caso público de racismo. O Veríssimo, no livro Os Sete Pecados do Capital, ele diz que nós somos altruístas pela mais egoísta das razões, que nem que seja pelo fato da gente desejar um mundo melhor para nós mesmos e para os nossos filhos, nós devemos ser bons, fazer o bem e agir corretamente. Quando Luana vem e traz essa observação, e aí eu, como juíza, tenho um olhar muito crítico na perspectiva de que o punitivismo pode ensinar, eu compreendo que há momentos em que a transformação não cabe numa vida, e a nossa existência cabe numa vida. Em que contexto, Luana, você percebe que o punitivismo, quer dizer, aí eu estou dizendo no caso do racismo tipificado como crime, pode contribuir para essa pauta de igualdade racial, e aí vou pedir para a Ilona complementar, e essa é uma questão real, que embora o racismo seja um crime tipificado, por que tanta resistência no reconhecimento desse tipo penal e por que tanto se passa pano no racismo como se fosse um erro, um engano, um mau humor ou uma doença mental, como se tenta associar à prática racista quando o réu, o criminoso, é pego em flagrante. Luana. Sim, obrigada, André, pela sua pergunta. Também, só reforçando também o quanto eu admiro o trabalho da Ilona, acho que é super... Eu acho que, assim como ela se referiu a mim, eu acho que a minha grande referência em relação a ela é
essa veia estratégica, a veia do diálogo que ela sempre usa. Eu acho que isso é muito inspirador. Agora, falando especialmente sobre a tipificação do racismo, né, eu acho que ele serve como um norte, primeiro, para nos alertar que o racismo tipificado enquanto crime, seja de injúria ou da própria discriminação, né, que geralmente aí no âmbito da lei são aqueles que mais são recorrentes, e aí a Andrea pode discorrer até melhor do que eu, pelo seu lugar de fala, eles são apenas a ponta do iceberg, na verdade, né? Porque quando a gente está falando do racismo no mercado de trabalho, a gente está falando de algo que é estrutural. E aí, dentro do racismo estrutural, que vai para além das piadas ou daquilo que a gente pode detectar e, de fato, temos que denunciar, temos que agir, temos que, eu costumo dizer nas empresas, dos executivos que a gente treina, temos que ter tolerância zero em relação a isso, né? Se você pegou alguém que ofendeu ou impediu o acesso ali de maneira absolutamente nítida, isso não deve ser tolerado, até para que não se perpetue como conduta. Eu acredito ainda que esses casos que a gente justamente faz todo um treinamento para as empresas cada vez mais terem tolerância zero em relação a isso, eles ainda são a pontinha do iceberg, né? Então, o racismo estrutural, que é aquele que, de fato, impede o acesso de uma pessoa negra a um cargo de liderança, é aquele que não vai ser tipificado, né? Então, a pessoa vai dizer que eu não tenho cara de gerente e eu não vou poder chegar numa delegacia, abrir um BO em relação a isso, e a pessoa vai ser enquadrada, ou vou abrir uma reclamação no ombudsman da empresa. Não, muitas vezes isso vai ser deixado e postergado. E aí, quando a gente fala sobre esse desejo de mudança, eu acho que justamente para que ele não seja só um desejo, uma quimera, né, como você trouxe, a gente precisa entender o que é tipificável e também, obviamente, denunciar, mas no caso do racismo, entendê-lo como uma estrutura da qual todos nós fazemos parte e reverberamos nos nossos comportamentos que vão para além do bem e do mal, né? Que incidem sobre as nossas escolhas, né? A escolha de quem eu vou de quem é meu amigo, de quem eu vou chamar, como eu falei, para declamar uma poesia, de quem eu vou chamar para ser chefe, ser a minha sucessora na empresa, na minha instituição, quem eu vou chamar para compor uma equipe. É desse racismo que eu gostaria que a gente falasse de forma estruturada, porque é nele que mora a estrutura na qual a gente está assentado. E se a gente não tratar do racismo estrutural, a gente vai, obviamente, focar numa parte do racismo que é o do crime, do tipificado, mas a gente vai deixar de olhar toda uma estrutura que também precisa ser notada. Então, o que eu proponho aqui é que a gente fale com o né? Fale do tipificado, mas também olhe para a estrutura, olhe para essa necessidade de intencionalidade de mudança. Eu costumo sempre dizer nas minhas falas que a gente precisa ali fazer um checklist, né, diário, para que a gente possa, quantas autoras negras eu estou lendo? Quantas amigas negras eu estou trocando a respeito de uma ideia? Quem eu vou chamar para um trabalho que vai ser remunerado e que é uma pessoa negra, profissional, que vai estar aqui comigo? Então, eu acho que são questões que a gente pode implementar no nosso dia a dia para, obviamente, se endereçar e denunciar todo tipo de crime, de racismo, mas também mudar a nossa estrutura para que a mudança não seja só uma quimera. Eu acho que é um pouco sobre isso. Obrigada, querida Ilona. Também acho que a gente tem esse mesmo olhar, né, com o medo da gente virar uma sociedade muito punitivista, né, enfim, porque temos uma tendência, mas com a questão do racismo, eu acho que fazer um paralelo, e porque eu acho que vale essa tipificação, questão, por exemplo, de violência contra a mulher, né? Eu acho que se a gente tivesse tido políticas públicas, honestamente, que não tivesse deixado que o Brasil fosse um dos países mais desiguais do mundo, tanto a tipificação de um ou de outro, quer dizer, poderia até ser diferente, mas a gente tem que forçar uma mudança cultural, infelizmente, né, baseada aí numa punição, porque eu acho que falta na nossa sociedade essa discussão de fundo, de trazer todo mundo junto, de ter uma educação de qualidade pública, como se fosse uma educação privada, da gente de fato se ver iguais perante a lei. Quer dizer, se a gente trabalhasse
Eu acho que se o nosso foco dos governos todos fosse colocar nossa Constituição na prática, colocar, na verdade, o Estado Democrático de Direito valendo, né, para todos e todas as brasileiras e brasileiros, a gente precisaria muito menos do direito penal. E eu sonho com um dia onde a gente não precise do direito penal para tratar questões de direito, seja, obviamente, da questão do racismo, né, seja a questão de violência contra a mulher, contra crianças, que isso seja algo tão fora do padrão, que a gente tem atingido, eu acho que um nível de sociedade, de humanidade tão maior, que isso não seja necessário. Então, acho que o que eu não acho que vale achar, e aí eu acho que a Luana traz perfeitamente, é que isso basta. Porque, como a gente sabe, o direito penal ele é bastante limitado no resultado. Ele é um instrumento que pode servir para chamar a atenção de algo que é muito errado e de uma mudança cultural e novamente, obviamente, não só cultural, porque a gente tem uma sociedade que sempre olhou para o opressor e para o oprimido, os traços autoritários, os traços elitistas, enfim, que a gente precisa encarar e cada um olhar o que tem dentro de si disso aí, porque foi como a gente foi criado, foi como a gente foi, né, quer dizer, estudamos, inclusive, na história de uma forma. Então, acho que são muitos anos de ouvir e aceitar estruturas, e que se a gente conseguir enxergar isso e mudar, inclusive, no nosso sistema de educação, no sistema de políticas sociais, e, obviamente, melhorar, assim, diminuir essa desigualdade, o direito penal ele vai perdendo a importância. Eu acho que é isso que a gente precisa achar. Eu sempre falo, um país seguro, um país humano, ele não depende das leis, ele depende primeiro digamos, o que eu chamo na segurança pública da autorregulação, né? Da gente saber qual é o meu limite, dizer, os meus valores, os meus princípios, eles precisam ser certos para que eu possa eu mesmo me controlar. Se isso falha, a gente precisa ter uma sociedade que possa se regular mutuamente, uma sociedade muito mais coesa, muito mais pensando no coletivo. Isso acontece muito em países, até não só países desenvolvidos, mas países que têm um tecido social mais forte. A gente depois pode discutir por que o nosso está fraco, mas enfim, o nosso vai se rompendo, né? E terceiro, se eu falho e a sociedade, a minha comunidade falha ao me também regular, vem as leis. Travou? Bom, eu vou, porque agora a gente já está caminhando para o final. Vou esperar ver se volta a Ilona, mas de todo jeito eu vou ter que dar um fim aqui, porque o outro painel começa em seguida. Eu espero que ela consiga voltar. Mas eu quero dizer que foi assim tão rápido que passou essa hora. Eu continuaria aqui conversando com vocês com tantas questões que são questões relevantes e importantes para a gente discutir, mas vocês duas, no começo das falas, falaram da esperança e da necessidade da esperança como uma ferramenta de sobrevivência nesse tempo. Então, eu quero te agradecer muito, Luana, assim, por essa conversa tão clara, tão solar, assim, tão generosa, e dizer que foi uma alegria reencontrar a Ilona e poder conversar sobre esse momento tão difícil que a gente vive. E vou encerrar, eu não sou atriz, mas o livro é da Conceição. E eu vou encerrar com uma poesia da Conceição que chama Na Esperança, o Homem. E ela diz o seguinte: da cabeceira do rio, as águas viajantes não desistem do percurso, sonham. A seca explode no leito vazio e a pele enrugada da terra seca e sonha. O barco espera, o sábio contemplativo aguarda, o homem, ao peso de qualquer lenho, não se curva, sonha. Sonha e faz, com o suor do seu rosto, com a água dos seus olhos, com a fluidez de sua alma, cospe e cospe no solo, amolecendo a pedra bruta. Faz e sonha. E no outro dia, no amanhã de muitos outros dias, a vida ressurge fértil, úmida, alimentada pelo seu hálito. E que venham todas as secas. O homem esperançoso há de vencer. Eu espero que a gente sobreviva e que a gente consiga não se paralisar pela desesperança, pelo desalento, pelo desamparo, e que esse sonho
seja sempre um sonho efetivo, seja um sonho de ações que vocês duas tão bem conseguem executar nessa trajetória. Então, meninas, muito obrigada. Foi um prazer enorme ouvi-las e participar com vocês dessa abertura. Eu quero agradecer a Bianca por esse presente e fiquei realmente muito feliz e muito comovida de poder estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada, Luana, Ilona, Andréia. Muito obrigada a todos que nos assistiram.